Olá, pessoal. Eu sou Thaís Campos e junto com Ricardo Caldeira nós vamos começar mais um episódio do Papo de Mercado. É o primeiro episódio de 2024 e por isso eu quero desejar um 2024 maravilhoso, abençoado, com muita paz, muito amor, muita saúde e muitos negócios. A nossa missão em 2024 continua a mesma: desvendar o mundo dos negócios, compartilhando histórias inspiradoras e estratégias de sucesso. Por isso, sejam bem-vindos a mais um episódio nessa jornada de aprendizado e crescimento do universo empresarial. Eu quero começar 2024 agradecendo aos nossos patrocinadores, as empresas que têm acreditado no nosso projeto: a Vila Celebrar, a BM Fone, a Pacto Digital, a Patrimonial Tecnologia, a BioLife Clínica de Estética e a Escala do Shopping Paralela. Muito obrigado, que esse 2024 seja um ano maravilhoso e que nós possamos juntos continuar esse projeto divulgando o mundo dos negócios. Agora, eu preciso falar do nosso convidado. Ele é um convidado especial, ele é economista por formação e vendedor por vocação. Ele tem o empreendedorismo na veia, é o proprietário da Ecopave. Gente, hoje a gente vai descobrir o que é um asfalto frio, a gente vai saber tudo desse negócio. E o importante, a gente também vai saber um pouco da história de vida desse empreendedor. E claro, é a hora que a gente pode se inspirar para que a gente consiga mudar a rota para 2024, se for necessário. Fabiano Reis, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai querer conhecer a sua história profissional, entender tudo de asfalto frio, entender sobre vendas, quais são os desafios que você enfrenta, quais são os planos para o futuro. Vamos nessa, Ricardo? Vamos nessa. Boa noite para quem está nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigado, Fabiano, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que nós vamos desvendar aí muitas histórias bacanas de empreendedorismo seu, de quando você começou, das empresas que deram certo e as que não deram também. E inspirar quem está do outro lado para falar de negócios. Bem-vindo, boa noite. Valeu, eu que agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade da gente poder falar sobre empreendedorismo, ainda mais aqui em Salvador, né? Que a gente tem muito que crescer aqui. Mas eu estou à disposição aqui, muito feliz pelo convite. Vamos participar. Vamos lá. A gente quer começar do começo. Como foi que começou a sua vida profissional? Você começou a empreender novo, depois você chegou aí na economia. Conta pra gente um pouco da sua vida. Minha família é muito humilde, né? Eu tenho uma família enorme, mas uma família humilde. E o legado que meus pais e minha família deixou foi ter a oportunidade de estudar em um colégio particular. Já começa numa diferença. Meus amigos, onde eu morava, estudavam em colégios públicos e eu tive a oportunidade de estudar em um colégio particular. Isso já me diferenciou para outros amigos, porque na Bahia a gente sabe muito bem, né? Na Bahia, no Brasil, que a educação nos dá a oportunidade que outras pessoas não têm. Exatamente. Então foi a partir daí que eu comecei a enxergar o que eu era, né? Fiz a faculdade de economia, mas não me identifiquei logo de início daquilo. A faculdade, ela me dava conhecimento, me dava conexão com outras pessoas, né? Novas pessoas, mas eu fui vendedor desde os 12 anos de idade. Como eu era, apesar de estudar em colégio particular, eu era de uma família humilde, né? Então, eu não tinha as oportunidades que alguns amigos de escola tinham, né? Então, logo cedo, eu comecei a me diferenciar porque a gente queria ir para festas. O que é que eu fazia? Eu virava... o nome não é secretário, mas eu trabalhava para blocos de carnaval em que eu pegava os ingressos e eu tinha que vender 10 ingressos para ganhar um. Olha Então, aí. eu era o vendedor de ingressos de festas dentro da escola. E eu sempre ganhava 1, 2, era um para mim e o outro Pra vender para também. vender e ter o direito de tomar um refrigerante. Então já descobri que eu era vendedor desde os 12 anos de idade, desde muito cedo. Então, com 15 anos de idade, eu já era líder de grupos dentro da escola e fui crescendo basicamente a partir disso aí. E por que economia? Porque a gente vê, eu imagino, um economista uma pessoa mais séria, né? Uma coisa Isso. mais técnica, mas por que você escolheu isso? Meu irmão, que é mais velho, 3 anos que eu, passou em economia
E eu me inspirei através de meu irmão. Então, eu vi que ele já estava fazendo economia. Como eu não tinha nenhuma... ninguém que me inspirasse para outra coisa, meu pai não tinha curso superior, minha mãe não tinha curso superior, eu me inspirei no irmão, que já fazia economia. Eu falei, pô, bacana, né? Eu pensei em jornalismo, na época, pela minha facilidade na comunicação, mas a economia, naquele momento, me puxou Na mais. veia, né? Eu gostei muito. E com certeza ela ajudou depois, toda a técnica que você aprendeu para tudo que você fez, o que você construiu. O curso de Você fez economia uma foi base perfeito. boa. É um curso muito difícil. Eu ia falar, ele falou jornalismo, eu ia falar assim, porque na época jornalismo, eu tenho praticamente a mesma idade que você, todo mundo queria fazer comunicação social, né? Era uma febre. E eu fui pra comunicação social, tá vendo? Era muito comum, muito. Era comum. Eu gostei muito de fazer economia porque é um curso extremamente difícil. Você aprende muito. Então, você tem um nicho para contabilidade, um nicho para direito, você aprende administração, Gestão, tudo junto e você tem que estudar muito. Eu estudei muito, foi um curso muito difícil. Assim, eu sempre fui bom aluno, sempre estudei muito, sempre me diferenciei por me comunicar muito bem, mas por estudar muito. Então, eu era aluno que sempre passava direto, dava muito orgulho aos pais. Mas eu não me identifiquei dentro do curso de economia, eu falei que ia fazer algo daquilo ali. Tem um outro lado também, né? Por ser de uma família humilde, eu não poderia esperar me formar para poder começar a ganhar dinheiro depois da formatura. Não. Com 17 anos, eu já trabalhava com carteira assinada. Né? Com 18 anos, eu já virei supervisor na primeira empresa que me deu a oportunidade, que era um parque que ficava dentro de um shopping. Né? E a economia, trabalhei durante todo esse tempo. Então, acabei com 19 anos, eu já pagava a minha faculdade, né, que era particular. Então, eu fui me dando oportunidades a partir desse momento. Com 20 anos, eu comecei a vender carro. Fui estagiário, com 5 meses. Já não quiseram que eu fosse mais estagiário, me contrataram como vendedor. Com mais 1 ano e meio, já me contrataram como supervisor. Com 24 anos, eu já era gerente de concessionária, de uma das maiores concessionárias de carro de Salvador. Então, foi a partir daí que eu falei, eu sou vendedor. Daqui eu não saio mais. Não sai mais, e aí... E nesse mercado, nesse mundo, eu fui crescendo, aprendendo coisas novas, mudando a vida. Mas eu queria ser empreendedor. Eu queria ser dono de algo. Mas me conta, Fabiano, você entrou como estagiário, foi crescendo. Quais foram os desafios? O que é que você encontrou? Porque a gente quer empreender, quer fazer outras coisas, tem gente que quer ficar ali no trabalho, mas tem possibilidade de crescimento na empresa, Sim, na CLT, tem. né? Tem possibilidade. Quais foram os desafios que você enfrentou? Como foi para você? Porque foi muito rápido também, né? 5 meses você foi efetivado, Sim. logo depois você virou supervisor, você foi crescendo muito rápido. Muito rápido. Obviamente, você devia ser muito aplicado, você devia Sim. fazer, né? Você devia se dedicar. Fala um pouco dessa sua jornada dentro dessa área de carro. Tudo que eu fiz há mais de 20 anos atrás, eu vejo isso em pessoas que eu contrato para trabalhar comigo. Que a primeira coisa é você ser funcionário, mas enxergar a empresa, trabalhar sendo funcionário no CLT com olhar de dono. Você não precisa puxar o saco de ninguém. Exatamente. Você não precisa querer agradar ninguém com palavras. Só que o seu cliente, se ele começa a sentir que a sua forma de tratar os clientes e a própria empresa que você trabalha com olhar de dono já é diferenciado. Primeira coisa, lógico que a gente vai encontrar problemas em qualquer empresa que a gente trabalhar. Né? Sempre tem o líder, o proprietário que não trata bem os seus funcionários. Sim, exatamente. Lógico que aí é a sua oportunidade. Você entra num local, você não está feliz, cara, muda. Busca um local melhor para você ser feliz. Mas se você entra numa empresa, só em olhar para aquela empresa pronta, organizada, eu trabalhava com carro, eram empresas caras para chegar naquele nível ali. Sim. O dono, independente se ele foi pobre, classe média ou já nasceu rico, ele tinha uma empresa com estrutura grande, com mais de 100 funcionários, toda uma estrutura, já começa valorizando isso. Já começa valorizando o empreendedor, o empresário que está ali te dando a grande oportunidade de trabalhar e crescer na sua vida. Então, quando você já começa dando valor ao próximo, sua vida muda. Muda porque as pessoas que estão à sua frente na empresa começam a te olhar, esse cara é diferenciado. E, infelizmente, a gente encontra muita gente que só quer reclamar.
Os defeitos estão sempre nos outros, não na gente. E é aí que você começa a não ter oportunidades. Que se você só faz reclamar, você vai para um lado, reclama, vai para o outro, reclama, vem para o meio, reclama. Você não vai ter oportunidade. Ninguém vai dizer, vai te olhar com um olhar diferente e vai dizer, esse cara merece uma oportunidade melhor. Então vem cá, sai de estagiário, vem para vendedor. E aí você passa um tempo demonstrando que você quer crescer, que você trata bem a empresa, que você respeita o horário de chegar, o horário de sair, enfim, você se trata como um bom funcionário. Pô, esse cara merece ser supervisor, eu já gostei dele. Foi a partir daí, lógico, eu era novo, né? A única vez que eu fui demitido na minha vida, eu tinha 26 anos de idade. Mas foi aí que eu aprendi, eu nunca vou esquecer, né? Que era um gestor, um diretor, que foi contratado, veio de Recife para ser diretor da concessionária, que eu já era gerente há 2 anos. E eu tinha um grande problema. Um rapaz de 26 anos, ele tem os seus problemas, né? Que entrava tudo que me falava aqui e saía aqui. Porque eu, novo, estagiário, vendedor, supervisor, você já estava como gerente, e aí às vezes a gente começa a passar das coisas corretas, né? Eu achava que eu sabia tudo e não dei oportunidade a outros gestores que eu escutasse eles. E foi aí que eu fui demitido, foi a única vez que eu fui demitido na minha vida. E eu não vou esquecer, porque ele me disse uma coisa, que ele não foi só me demitir, tchau, não quero mais você aqui. Ele me chamou para conversar e falou, você é bom no que faz, mas a gente não vai dar certo, porque eu já estou há 6 meses com você aqui e nada do que eu falo você quer escutar. Você é bom no que faz, mas você é novo. Aprenda a escutar o próximo. Exatamente. Isso vai mudar a sua vida. Você não vai mais trabalhar comigo porque não vai dar certo. E eu também não vou acreditar que de um mês para o outro você vai mudar com minha conversa com você. Então já conversei, falou o nome do dono da empresa. O dono da empresa me chamou porque ele gostava muito do meu trabalho e tentou me colocar em outro setor. Eu falei, não, eu só sei vender carro. Não. E aí fui para outra concessionária, passei, e quem me conseguiu o emprego na outra concessionária foi o dono da empresa que me demitiu, porque ele gostava do meu trabalho, né? E a partir daquele momento eu falei, foi aquilo ali que foi a minha mudança de chave. Eu parei e falei, eu preciso escutar mais. E pegando o gancho do que você está dizendo, eu até me enxergo um pouco numa situação parecida, porque assim, você falou, você cresceu muito rápido, e algumas pessoas, as críticas vêm, as pessoas não conseguem observar que às vezes o seu empenho, dedicação naquela empresa que você falou, enxerga a empresa como se você fosse dono dela. E provavelmente você já deve ter escutado de muitos amigos de trabalho, eu escutava muito isso quando eu era mais novo, porque eu chegava, meu horário de entrar era 7, eu chegava às 6h10. Eu trabalhava, por exemplo, eu tinha que ficar mais ou menos até as 16 horas, eu ficava até às 18, porque eu queria aprender, eu trabalhei na Varig, e eu queria aprender a fazer rotas internacionais, e o meu setor era nacional. Só que quem trabalhava no internacional, primeiro, ganhava mais, e você atendia os clientes em nível A mesmo. E eu escutava muito isso. Você é muito puxa-saco. E assim, e eu dizia para meus amigos, pô, eu não tô puxando saco, eu quero aprender, cara. Eu quero crescer. A Varig, na época, era a maior empresa aérea do Brasil. E você falando isso agora, é uma coisa que é importante para quem está, inclusive, empreendendo. Observar os funcionários, observar quem está realmente do lado da tua empresa. Porque você escolher as pessoas erradas para o teu negócio, você também quebra junto, né? E uma coisa que é importante, até para quem está do outro lado como funcionário. A gente está num momento, é o pessoal mais novo, eu trabalho com a equipe jovem, administro condomínios e a gente tem uma estrutura no interior da Bahia. E são meninos novos que precisam entender isso, precisam entender que se escutarem essas coisas, você tem que saber onde você quer chegar. Sim, né? Você precisa saber onde que você quer chegar, porque aquela coisa da qualidade de vida, primeiro você planta, depois você colhe. Perfeito. Isso é importante. Então, 2 coisas que você falou, fantástico, é você se colocar como dono e fazer o seu melhor, Fantástico. que fatalmente você vai ser reconhecido. E outra, a importância de um gestor na demissão de um funcionário. Sim. Do feedback, Porque né? é isso que vai fazer as viradas de chave. Ali foi o que mudou tudo para mim. Porque tem um monte de coisa que a pessoa não sabe. Você é demitido e não sabe, o cara ficou com raiva de mim. Não, o cara vai lá e diz, velho, você é bom. Só que você não Mas ouve. você escutou ele e Absorveu. absorveu para você para melhorar. Porque eu já passei por Fantástico. situação, inclusive hoje eu tenho uma agência de publicidade
de meninas novas que eu contratei e falou pra mim assim, não, eu não preciso mais aprender nada. Eu falei, calma lá, em reunião. Meu sócio tá aqui e ele é prova disso. Aí eu falei, mas calma lá, eu tenho 43 anos, eu aprendo todo dia. Ela falou, não, eu não aprendo nada. Eu não preciso mais aprender nada. Eu falei, você guarda o que eu tô dizendo que você vai precisar no futuro. E foi isso. Eu dei o feedback, não está mais conosco hoje. Uma profissional excelente, se ela nos assistir, ela é excelente. Uma das melhores que eu já vi em Salvador na área dela. Mas, infelizmente, a mentalidade da pessoa jovem é complicada hoje, sabe? Sim, E eu não tenho medo de falar, não. Eu falo pro jovem, aprende. exato. Porque todos os dias você vai ter uma oportunidade na sua vida. E isso que você falou mais cedo, conexão com as pessoas. É. Uma conexão bem feita, você pode mudar a sua vida completamente. Perfeito. Então isso que você falou de ouvir, e o dono, né? E você foi tão focado, dedicado, que não, calma lá, demitiu. Eu vou demitir e vou te arrumar um Tá, emprego. tu tá demitindo eu, mas o dono não me quer em outro lugar, né? E o bacana foi que ele ligou pro dono de uma outra concessionária. Eu fui demitido na quinta-feira, às 4:30 da tarde. Nunca vou esquecer esse horário. Porque foi às 4 horas e a gente teve a conversa. E finalzinho de tarde, às 6 horas, o dono me chamou pra ir na sala dele. Mozinho, até fala o nome que se ele estiver assistindo. Muito obrigado por tudo. E ele ligou pro dono de um concorrente dele, de outra marca. E aí, tá Ele era Ford, eu era Ford, né? Ele ligou para Grande Bahia e conversou com o dono. E na conversa com o dono, ele disse: eu preciso te indicar uma pessoa. Ele explicou o A, B e C, o porquê que eu estava saindo. Se você tiver uma vaga para supervisor ou gerente, contrate. E aí o cara falou: ó, eu quero muito esse cara que você falou, mas eu não tenho ninguém para gerente. Manda ele vir aqui amanhã. No sábado de manhã eu estava lá. Aí. Ele falou: eu não tenho vaga Não tem para uma vaga gerente que nem você- supervisor, mas eu tenho para vendedor. E aí pegou o salário dos 3 melhores vendedores dele. Quando eu olhei, eu falei: opa, É Isso isso me mesmo. interessa. me Isso interessa. aqui. E digo, falo Uma de grande- boca cheia, uma grande porque rede, em né? 3 meses eu já estava eram 25 vendedores. Em 3 meses eu já estava no top 3 lá dentro. Aí, ó. E foi uma mudança de vida, porque eu voltei a ser vendedor muito novo e eu vendia muito. Na época, a Chevrolet eu vendia 20, 25 carros por mês. Caramba. Era um salário diferenciado. Eu comprei meu primeiro apartamento nesse momento. E aí foi aquela conversa. Eu escutei, falei, cara, eu preciso dar um passo para trás. E eu passei 3 anos. Regredi para ser vendedor. E aí, de 3 em 3 meses, eu conversava nessa empresa e falava: eu preciso de uma oportunidade, eu estou esperando meu momento. E eles falavam para mim: você está fazendo tudo certo, só espere o seu momento. Vai chegar. Vai chegar. Com eles não chegou. Mas em 3 anos lá, eu ganhei dinheiro, falo para um cara que saiu de um bairro super humilde, eu ganhei muito bem. Comprei meu primeiro apartamento. Saí de um bairro, fui morar no Imbuí, num apartamento muito melhor do que eu morava. E era meu, né? E recebi um convite para ser gerente de uma das maiores concessionárias de outro estado. E aí eu fui conversar com eles, eles falaram para mim: João vá, Pessoa, né? Que João Pessoa. Você vê a história. vá, mas a porta vai estar sempre aberta para você. E se um dia tiver uma oportunidade aqui para supervisor ou gerente, a gente vai lhe dar prioridade. Vai buscar. Foi. Então, assim, e voltando para a conversa do saber escutar, de dar oportunidades, assim, a gente tem que respeitar o local que a gente trabalha. Eu entendo, e que se essa conversa é para o empreendedor, respeite também seu funcionário. Maior coisa, assim, eles me ensinaram, eu tenho o maior orgulho de todos os donos de concessionário que eu trabalhei aqui em Salvador, porque eu respeito muito o que eles fizeram pela vida de outras pessoas. E quando eu enxergo o que eles faziam comigo, que era um funcionário CLT, hoje eu tento fazer a mesma coisa com os teus meus funcionários. Um diretor de empresa, quando eu fui morar em João Pessoa, eu fui conversar com ele, eu nunca vou esquecer isso também, porque eu fui pedir para ele me demitir, mas que eu devolveria os 40% que a empresa paga. Era uma coisa interna que a gente faz e tal. Ele falou: Fabiano, vai embora. Eu vou lhe demitir, você não precisa me devolver nada. A empresa me deu toda a oportunidade. Que ótimo. E esse dinheiro foi bom para mim, porque eu estava saindo de um estado para outro, eu tinha acabado de me casar. Então, assim, quando você olha o que a empresa fez por você, você grava aquilo e fala: meus funcionários
tem que também ter isso aqui. Hoje, dentro da minha empresa, eu sou o vendedor número 1. Lá tem vendedores, mas eu sou o vendedor número 1. Mas tem funcionários meus lá que eu bato a minha meta, e se eu bater minha meta, eles ganham dinheiro. Por quê? Porque quanto mais eu vendo, mais a empresa funciona. Então, se mais a empresa funciona, mais todo mundo trabalha. Por que não prestigiar Exatamente. aos meus funcionários? Então, isso muda, né? Hoje em dia, foi um feedback de um grande amigo meu, um primo meu, né? Que é dono de uma clínica que tem mais de 100 funcionários. E eu, numa conversa simples, eu dizendo que eu dava cesta básica para todos os meus funcionários. Ele olhou para mim e falou, e os filhos dele, você dá o quê? Eu falei assim, como assim? Ele compra uma caixinha de bombom, custa R$ 9,90. Faça o cara, quando leva a cesta básica para casa, leva uma caixinha de bombom pro filho dele, pra mulher dele. Eu falei, cara, olha que diferença, né? A criança não vai esquecer nunca mais. Mudou. Teve um dia que minha esposa esqueceu de comer, ela que compra. Esqueceu de comprar. Um dos funcionários, patrão, esqueceu do bombom? Para você ver que é uma coisa pequena, faz diferença. Faz diferença porque provavelmente a criança já tá esperando aquele dia da sexta chegar. Exatamente. Não, e a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é essa diferença aí que não é grandes coisas. Às vezes a gente fica esperando para fazer o grande. Aí não dá para fazer o grande, não faz. Não e o faz. pequeno muda a vida. Muda demais. Muda completamente. E o cuidado, a gente diz aquela, quem tem filho sabe, né? O Sim. cuidado, quando você pensa no filho, não importa o que é. Quando você pensa, já tem algo diferente. E provavelmente o filho vai falar, eu quero trabalhar na empresa do meu pai. Vira a referência. Dentro da empresa tenho 6 crianças, filhos de funcionários, abaixo de 8 anos. Todos vão receber eles receberam os presentes de Natal, a família, a empresa, os funcionários todos, mas e os filhos? Aí eu comprei um presentinho, minha esposa vai entregar na sexta-feira para os filhos, para eles levarem para os filhos. É uma diferença muito pequena. É. Mas quando a gente valoriza Mas o motiva funcionário, demais. isso muda. E aí a gente ganha muito mais. Porque Muda. é tudo isso, né? Motiva, Tudo a empresa você acaba ganha. ganhando mais, a Se empresa você acaba tem faturando. funcionários motivados, ele vai te render mais. Mas tudo isso, quando eu falo, eu me arrepio. Porque foi onde eu vivi. Muitos, acho que todos os meus gestores, os donos de concessionária eram ricos. Então, acho não, todos nasceram já com o pai, já era dono e tal. Mas a empresa fazia isso. A empresa valorizava. Então, eu aprendi isso ali e eu lembrava, eu tratava as pessoas como, não como dono, mas a minha forma do dia a dia de me portar era de dono. O pensamento de dono. Então, eu fui aprendendo com eles. Então, quando você vira gestor, você começa a valorizar o teu funcionário. Lógico que se você tem um funcionário ou outro que não valoriza, se afasta. Tenta trazer alguém que prove para os outros e criar um clima bacana. Que una a equipe, né? Porque uma pessoa acaba destruindo a tua equipe toda, dependendo total. Total. Se você não descobrir, agora você só descobre se você também conversar com seus funcionários. Exatamente. Perguntar. Né? Ficar junto ali para todos os dias, quando eu chego sempre 10 a 15 minutos depois da equipe que já está lá. Eu nunca vou para minha sala. Eu sempre vou para a parte operacional e vou batendo um papo com eles do dia anterior se tem algum feedback. Todos os dias. Então, aí até eu sentar na minha sala, conversar com o financeiro, começar a conversar com o administrativo, para bater um papo. Agora, todos os dias, com chuva, com sol, eu vou no operacional, passo, dou um bom dia a todo mundo. Como foi ontem, tem alguma coisa. Então, se você não tem essa conexão com o seu funcionário... Um problema... problema não, né? Até acredito que até uma dificuldade ou um problema que algum funcionário queira desabafar, ele vai, de repente, falar, ele vai ter a confiança de conversar contigo. Sim. Né? E nem sempre, eu acho que foi com a menina anterior que deu entrevista para nossa advogada, a Gabriela, ela falou essa questão do ouvir, sabe, às vezes a pessoa quer só falar, não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Mas a questão do ouvir o próximo, se dedicar ao próximo para você também ter de volta aquilo que nem sempre vai ser o dinheiro, né? Na frente. Que ela falou para nós até. O dinheiro não é o principal, não. Porque o dinheiro é a consequência de um bom relacionamento com o teu funcionário. Porque essa questão do docinho, eu tenho certeza que os pais voltam a trabalhar motivados porque o filho ficou feliz
e você acaba faturando mais. Sim. O funcionário, ele quando está feliz no seu trabalho, você só vai saber se você conversar com ele. Claro. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é o seu papel fazer que o ambiente na sua empresa seja um ambiente legal. Recentemente, a gente mudou de um galpão de 200 metros para um galpão de 800 metros quadrados. Pô, A empresa cresceu dentro da pandemia e no meio da minha situação, né, de saúde, mas a gente precisou crescer. E aí eu fui montando a empresa, arrumando banheiro, organizando tudo, e eu frequento muito, pouco a Copa. E aí eu comecei a comprar coisas novas, uma geladeira nova, tudo novo. Aí eu falei, chegou um dia, eu via todo mundo conversando, eu falei, vocês não querem uma televisão aqui não? Seria legal. Todo mundo ficou feliz. Olha que coisa simples. Uma Simples, TV né? pequena, eu coloquei lá. Quando eu chego, eu saio da minha sala, eu vou almoçar com eles. Eu acho que essa conexão na hora do almoço muda muita coisa. Então eu vou lá e a gente fica assistindo televisão. Né? Junta todo mundo de um canto, do outro, aperta um pouquinho, mas eu vou lá e a gente bate um papo. Então são detalhes pequenos de que quem foi CLT e trabalhou em empresas que você pode valorizar, hoje que você é um empreendedor, faça a mesma coisa do que você aprendeu. Se você não aprendeu, você não passou por locais bons, tente pelo menos conversar com outras pessoas, o que é que eu posso fazer para melhorar a empresa. Tenta fazer diferente. Se você estava em algo que não era bom, que você não se sentia valorizado, quando você virar empreendedor, faça exatamente o que não fizeram com você. Exato. Se coloque no lugar do outro. Esse é o ponto Isso, Nossa, principal. demais. Vamos lá, vamos voltar, porque a gente já foi para a Ecopav e eu quero aprender asfalto. Tá. Quando você estava na concessionária, você já pensava em empreender? Você queria empreender? Você queria ser... Desde sempre. Meu sonho sempre foi ser dono de algo meu. Só que eu caí numa zona de conforto. Muito novo, comecei a ganhar um bom salário com a idade. Eu era uma pessoa humilde, onde eu morava, nenhum amigo meu tinha carro. Então, com 21 anos eu já tinha. Então, eu já estudava uma escola, ou uma faculdade particular em que eu pagava. Eu não vou contar essa história que vai demorar, mas eu comecei a namorar com 23 anos, me apaixonei pela minha esposa, hoje, Leide, te amo, mas ela tinha 18 anos e eu tinha 22, a gente começou a namorar, eu com 23 anos, eu falei, faça faculdade. A família dela também muito humilde, de Itaberaba, ela veio morar em Salvador para a gente poder namorar, morava com a irmã, que era minha vizinha, e eu falei, faça a faculdade. Eu pagava a minha faculdade e pagava a dela. Você não vai encontrar ninguém de 23 anos pagando a faculdade da namorada. Esse negócio de vender carro dá dinheiro, viu, gente? Já descobri agora. Não, eu não Se posso. der errado, Tá ele vai vendo? vender Eu não carro. posso reclamar, não. Eu não Esse posso. negócio Não. de vender carro é bom. Eu descobri, assim, um amigo meu que hoje tem uma grande empresa, cresceu muito, mas a gente virou estagiário junto comigo em 2020 e por uma indicação dele eu mudei minha vida. Foi um ramo muito bom. Hoje em dia mudou muito, porque o mercado mudou, né? Mudou. Mas na década dos anos 2000 era uma época muito boa. E eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu já era vendedor raiz. Aí você se planejou. Qual foi a hora que você Tá. decidiu? Agora, Pronto. não quero mais isso aqui, Pronto. vou investir no meu negócio. Eu morei 2 anos fora de Salvador, numa grande concessionária. Foi um ano perfeito, porque eu entrei numa concessionária que vendia 50 a 70 carros por mês. E aí um diretor, que era um amigo meu daqui de Salvador, foi ser diretor lá e falou, você está na hora certa, vem para cá que você vai ser gerente aqui. E a gente vai trazer o axé da Bahia para vender aqui em João Pessoa. E, engraçado, eu fui para ser concorrente de qual concessionária? Fiore. Que Daqui você foi a que nasceu. eu nasci aqui. Então a gente precisava disputar com eles. A Fiore é de Recife, veio para Salvador, ganhou o Nordeste e estava dominando lá. E a gente chegou, para ser rápido, em menos de um ano, a gente saiu de 60 a 70 carros para 200. Meu Deus, como é que esse povo vende carro nessa facilidade, gente? 200 carros? Foi uma disputa muito grande. A gente chegou a empatar com eles ali, porque a Fiore é uma concessionária gigantesca. E eu aprendi muito ali. Só que na minha cabeça estava voltar. Minha conexão com a Bahia é muito grande. Eu amei morar em João Pessoa os 2 anos, mas no primeiro convite que a Morena teve,
Ela fez o quê? O diretor que me demitiu Aí lá ele te atrás buscou. já tinha saído. O dono e o outro diretor que estava lá viu que eu estava bem em João Pessoa, falou, volta para cá. Sua casa é aqui, banhar. Aí você já queria Com voltar. 2 anos. Aí eu voltei para cá. Só que quando eu voltei, eu já voltei com aquilo na cabeça. Eu vou me estruturar porque eu vou ser empreendedor. Eu já tinha passado dos 30 anos, já estava com a minha mentalidade, já estava mais Já tava madura, velho, né? Com 30 anos. já estava com a maturidade maior. Eu falei, "Velho, meu momento é agora." Aí eu passei 1 ano e meio juntando dinheiro, sem viajar, sem festas, eu diminuí a quantidade, sabe? Tudo eu era para guardar uma grana. Quando chegou no finalzinho de 2013, a Morena tinha acabado de abrir uma concessionária nova na Luiz Eduardo Magalhães. E aí eu falei, eu tô fora. Eu vou abrir um próprio negócio. E aí já tinha algumas coisas. Foi aí que eu saí, já com minha esposa tinha uma grana do trabalho, ela era bancária na época, tinha uma grana guardada também, então a gente se estruturou para isso. Eu falei assim, ó, eu vou passar 2 anos aqui, eu consigo passar sem ganhar nada. E- Mas foi aí que Aí você saiu e montou uma sociedade. montei uma sociedade. Me Foi. fala de sociedade. A sociedade não deu certo. Não, não deu certo. Não deu certo porque, na verdade, a empresa deu certo. Porque eu vi, peguei uma empresa que tinha 2 funcionários, entrei na sociedade com uma amiga, e em 8 meses eram 2 funcionários sem CLT. Em 8 meses, a empresa já era uma fábrica de roupas de academia. Em 5 meses, a fábrica já tinha loja, que era o sonho da minha ex-sócia, de ter uma loja. A gente abriu uma loja na Barra de fitness e aumentamos para 14 funcionários, todos de carteira assinada. Então, assim, já estava estruturando, já estava acontecendo, mas aí vem a questão de cada um quer fazer uma coisa, mesmo a empresa crescendo, e eu sempre fui um cara assim, não deu certo. Sai fora. Eu saí muito rápido. Menos de 1 ano, Mas ela continuou. Uma empresa nesse continuou nível. 3 meses. 3 Com a minha meses? saída, a empresa quebrou. Caramba. Eu tentei conversar, ó, eu quero que seja dessa forma. Os funcionários respeitavam muito mais a minha postura do que a dela. E isso gerou problemas. Meio que, não sei se ciúme, mas gerou problemas, né? E a energia dela não estava batendo com a minha. Acho que foi a única situação na minha vida inteira que algo mais próximo de uma depressão foi aquele momento. Em que eu chegava no trabalho feliz e ficava triste. Opa, tem uma coisa errada aqui. Não tá legal. E Não aí tava saí. te fazendo bem mais. E aí fui para outro nicho. Um grande amigo, um dos meus melhores amigos, era dono de uma fábrica de sapato e tinha 2 lojas. E aí, numa conversa, vamos fazer sociedade nas lojas. Entrei. Muito bacana, experiência ótima, deu dando tudo certo. Uma loja em Feira de Santana, outra loja no bairro da Liberdade, vendendo bem. Mas aí eu comecei a ver aquela estrutura, eu falei, cara, o mercado aqui é puxado. Tem muitas empresas grandes que vendem sapatos, muitos grupos enormes. Eu vou ter que ralar muito para começar a mudar a minha vida. Mas eu enxergava aquilo ali e falava, pô, não vai ser algo que eu Não vou é. subir, crescer. Vai Mas ganhar dinheiro, mas não vai decolar, né? numa conversa com um tio meu, e ele me chamou para ser sócio dele de uma empresa que vendia asfalto frio. Foi aí que começou. Eu falei, asfalto frio? Nunca ouvi falar na vida. Eu falei, não, meu. Aí eu vi o convite, na época meu tio tinha uns 73, 74 anos. E eu falei, não, meu tio, não é o momento, eu tô muito feliz, estou com 2 lojas de sapato, tá muito bacana e tal. Eu ia para Feira de Santana 2 vezes por dia, ou por semana. Saía daqui 6 da manhã, chegava em casa 9 horas da noite, mas eu em Feira de Santana trabalhava o dia todo e voltava. Até um dia que eu tô lendo uma revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí lá Adoro, tava cara. escrito, empresa fatura 72 milhões na crise. Isso em 2016, a gente estava numa crise econômica muito grande. Quando eu li aquilo, eu falei, opa, asfalto frio, eu lembro o que é isso. E aí Alguém já me falou disso. E aí, viu os números? eu vi os números e falei, como é que alguém fatura no meio da crise aquilo ali? Meu tio tá me chamando uma empresa que eu nunca ouvi falar aqui. E aí eu falei, poxa, aí chamei meu tio para uma nova conversa. E aí, com 3 meses, eu já tinha negociado com meu amigo da sociedade, já tinha
saído de lá e vindo pra E fechou cá. também a outra, a loja. Fechou a loja. Fechou porque a fábrica dele também já tava com alguns problemas. Foi na época de crise mesmo. Menino, não pode sair das lojas Ele não pode sair, eu ia querer Fechou, ajudar nele, fechou. dizer, você não sai daqui de jeito nenhum. Eu sei que quando eu comecei, aí eu sou vendedor raiz, eu amo vender. Eu nasci para isso. Então, eu gosto de vender também. Eu amo. Ah, se botar aqui um celular aqui, não vender Eu- o celular, eu vou vender isso eu aqui, essa falava capa lá- do celular. Raul, vamos pegar ele pra beber fone. Quando eu era mais celular. novo, eu falava que eu vendo gelo até pra esquimó. Porque é só saber vender. Não tem segredo. E como é que faz pra vender? Já nasceu nasce. com... Não, quem me segue em breve vai ver minha filha, que tem 7 anos, vai fazer 8, vendendo picolé lá no condomínio. Porque a gente viu um vídeo de uma criança fazendo isso, eu eu mostrei vi pra também ela, ela esse disse, dia. pai, eu quero fazer isso também. Vai fazer. A gente viu os meninos também limpando os vidros dos carros aqui na frente esses dias. Os meninos, todos dos condomínios aqui. Pra você ver. Pediam R$5. Eu falei, que limpeza de vidro o cara é essa? Não, ela compra umas coisinhas pra fazer pulseira e ela para na frente do condomínio com as amiguinhas dela pra vender dentro do condomínio. Ai, que bacana. Então, assim, eu já vejo que ela já gosta Ela já de. tem, Já. Eu Isso falei, aí já veio no sangue. eu meu vou filho, dar não todo tem incentivo. Eu posso até encontrar que outros pais pensem diferente, eu vou respeitar, mas fazer faculdade hoje é diferente de anos Muito, atrás, muito. né? É meio diferente. Tipo, hoje a gente tem o mundo digital e a internet te ensina muitas coisas que muitas vezes dá muito mais conhecimento do que uma faculdade. Tem curso de empreendedorismo da área comercial em São Paulo que tem pessoas que pagam 15, 20 mil para participar do curso e os caras já saem lá dizendo, tipo, eu fiz MBA durante 2 anos e em 3 dias eu aprendi mais aqui. Exatamente. E você escuta, não é 1, 2, 10 pessoas. As mentorias. As mentorias, então eu tô nesse nicho. Não, entendeu? isso é bacana. A Gabriela, ela falou disso num episódio. Ela tratou que o seguinte, ela, quando decidiu fazer curso online, ela não tinha, como hoje, essa facilidade, ela não tinha também o recurso, e ela foi no YouTube, ela seguiu ali Érico Rocha, assistiu tudo, o conteúdo dele gratuito, anotou tudo E e começou fez o a aplicar. lançamento dela e a coisa decolou. É. Ou seja, tem a opção do comprado, né, de você pagar, mas se você for para o YouTube simplesmente com a vontade de aprender, Perfeito. você aprende até a fazer sushi, Ricardo. Você Olha, já sabe disso? Pronto. Tá vendo aí? Eu vi na entrevista. Eu, desde muito cedo, não vou chamar de briga, mas é o que eu fico pressionando minha esposa muitas vezes a dar mais importância ao domingo e aos nossos momentos de folga. É bom assistir um filme, é legal, mas a gente é novo. Ou a gente se estrutura para estudar e conhecer coisas novas agora, mas na frente é legal viajar, é legal. Agora, para fazer isso tudo, você tem que trabalhar e ter dinheiro para realizar seus sonhos. Exato. Quantos finais de semana eu via meus amigos tomando cerveja, curtindo festa. Eu amo fazer, eu sempre fui farrista. Hoje não bebo mais, tenho 3 anos, mas eu gosto muito de curtir a vida. Mas de anos para cá, meu final de semana é no YouTube. Eu amava, como você falou do sushi, eu amava todo final de semana, gastava uma fortuna para comprar Combo com- a barca de sushi. Eu falei, rapaz, é fácil fazer isso. Aí fui pro YouTube, tomei um curso de 3 dias, depois comecei a estudar no YouTube, depois comecei a fazer jantar para 14, 15 amigos em minha casa. Vou anotar o Não, endereço é porque aqui. assim, ó, a gente tem oportunidades para aprender. Demais. Só que a gente tem que usar o nosso tempo livre para estudar. Hoje em dia, eu vou falar uma coisa bem simples agora. Eu participei de um evento chamado Constru Nordeste. É o maior evento de construção Eu vi. civil. Faz um mês atrás, né? Foi, 2 meses foi em atrás. agosto. Foi Agosto ou setembro, foi. Foi agora recente. E aí, faltando um dia, eles tinham 4 telas de LED lá. Por algum problema interno deles, não ia ter divulgação de empresa nenhuma. Eram mais de 70 empresas no evento todo. Em uma conversa rápida, a mulher falou, Fabiano, teve um problema aqui, não vai ter mais. Aí eu falei assim, isso não pode só ter uma empresa, não? Aí ela me cobrou R$5.000. Eu falei, poxa, peraí que eu vou conversar e volto. E ela, pode. Eu falei, mas tem que ter a arte agora para passar nas telas. Aí ela me indicou um cara. Era uma tela, um vídeo de 10 segundos da empresa. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. E eu liguei pro cara, não, é R$2.500. Eu, Pô, 10 segundos. R$2.500 para fazer um vídeo de 10 segundos da minha empresa? Eu falei assim, não, obrigado. Era uma sexta de noite. Passei o sábado inteiro estudando Não, no YouTube. mentira. Se eu te mostrar o vídeo, você falar, Fabiano, foi você que fez isso? Não é possível, gente. Não, assim, é vontade de aprender.
Eu fui lá, baixei o Canvas, baixei o CapCut, estudei sobre tudo. De noite, no sábado, o vídeo de 10 segundos já estava feito, perfeito, lindo, maravilhoso. Eu falei, porra, já aprendi uma coisa nova. Aí, Eu não vou trabalhar com isso, mas se você tem Claro. interesse em aprender uma coisa nova no seu momento de folga, isso vai gerar, multiplica isso por 100 coisas que você pode aprender durante o dia a dia, que é o que eu estou fazendo até agora, que é o mundo digital. Não tem ninguém de asfalto frio no mundo digital. Pô, pai, você é alguém diferente. Né? Então, são coisas que a gente faz, né? E até assim, baseado até no que você falou, das Gente, eu vou pessoas ver mais mais, YouTube. mais novas, Decidi. o que eu percebo muito, assim, pelo menos eu vou falar na nossa época, porque assim, para entrar na faculdade privada, particular, na nossa época, tinha que estudar muito. Muito. Não era só. Hoje, eu costumo dizer que você passa na frente da faculdade, se você derrubar o RG, eles pegam o teu RG e falam que você passou. Já foi. Então, assim, uma coisa bacana que você fala é ir atrás do conhecimento além da faculdade, porque hoje a faculdade, ela te cobra muito pouco no sentido de estudar. É. Porque as pessoas estudam quando quer, fazem como quer e passam de ano, se formam e saem e não sai pronto. Sim. Então, isso de buscar o conhecimento é importantíssimo, porque, por exemplo, esse vídeo de 10 segundos, tem as pessoas que não querem aprender, não fazem questão de aprender e pagam até os R$ 2.500, mas valorizar, hoje você sabe o quanto vale fazer um vídeo, você vai saber valorizar isso, e as pessoas que estão do outro lado não vão sair prontos nunca. Você falou isso da faculdade e me fiquei na minha cabeça aqui. Rapaz, como que é, né? Vai buscar, vai aprender, então isso Não, o aprender para mim não era para não pagar aquele dinheiro. Eu falei, cara, não era o se dinheiro, eu tenho era um tempo para aprender algo novo, e eu gosto disso. Se eu não Sim. gostasse, se fosse algo assim só para não pagar aquele dinheiro, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Sim. Então eu falei, pô, se eu gosto e eu tenho um tempo, eu vou conseguir. Cara, o vídeo, depois eu vou mostrar para quero você, ver. ficou muito bacana. Mas isso é um exemplo de falar assim, rapaz, ele foi e fez. Não, Olha, ele é empresário bem sucedido, poderia ter pago e falado, eu vou curtir meu E sábado. você sabe qual era o melhor? Quando você entrava no evento, lotado, cheio de gente, muito cheio, muito cheio. E aí você, quando entrava na parte principal do evento, uma tela aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Qual é a Passando empresa? seu vídeo. É Copave. Não, e você também ficou orgulhoso do vídeo, né? Demais! Rapaz, eu ficava sou assim, ó, profissional. eu ficava olhando pra cima assim, ó, e aí eu chamava, eu fiz isso várias vezes. Eu falei assim, rapaz, contratei uma pessoa, eu paguei 2.500, você gostou do vídeo? Porra, muito bom. Eu falei, mentira, foi eu que fiz. Aprendi ontem. Deu uma estudadinha ontem. Não, isso é um exemplo, é um exemplo apenas, mas multiplica isso por outras coisas dentro do seu negócio para o que você pode fazer. Hoje eu estou na questão do tráfego pago. Eu fiz isso desde 2020. Meu primeiro vídeo de tráfego pago para divulgar mais sobre o asfalto frio, eu tive 1,5 milhão de visualizações. Hoje eu não tenho mais tempo, então você tem que contratar uma empresa, colocar uma grana, investir nisso. E aí, de um mês para cá, eu travei. Que aí é uma conversa que a gente pode levar mais para frente. Por quê? Que é a minha segunda etapa agora, que é área comercial. Eu sou vendedor, eu sou empreendedor, mas hoje eu enxergo que a minha empresa não vai crescer porque eu ainda não tenho domínio comercial dentro da minha própria empresa. Porque eu não tive... eu trabalhei para outros. Quando você trabalha em uma concessionária ou qualquer tipo de empresa, você não faz tudo só. A empresa tem o administrativo, tem o financeiro, tem o RH, tem tudo. Então, você encontra tudo pronto. Um vendedor novo, uma empresa já foi, contratou, entrevistou 20 pessoas, opa, esse é o melhor aqui, contrato. Às vezes outro você tem uma indicação de alguém, mas quando você é o dono, você passa a fazer tudo. Você é obrigado a filtrar, né? E aí você, opa, minha empresa não vai, eu tive que travar. O meu tráfego pago tem 1 mês parado, porque eu aprendendo nos meus feedbacks, nos meus encontros, em que ou você estrutura a área comercial da sua empresa... Para receber essas leads, né? Porque não adianta eu receber 50, 500, 1.000 leads e eu não estou preparado para fazer isso. Tem que fazer. O mundo hoje é o digital. Se você não acreditar nisso, pode vender o que for. Você vai vender picolé... Se você não fizer isso... E é importante a questão do tráfego que você fala, porque a minha agência faz isso. E é exatamente essa sua preocupação é bacana, porque muitas empresas acham que o tráfego,
você vai receber muitas informações, até a Thaís fala, quero aprender tráfego, né? Tráfego, tudo meu é tráfego Agora pago. tudo ela Não fala sei nem o que é tráfego isso, mas eu pago. quero tráfego pago. E, Tudo eu quero. e uma briga não, mas é uma luta que nós temos muito eu fico até feliz de ouvir isso, porque os empresários acham que os leads vão chegar e ele não está preparado para receber, e normalmente ele vai culpar a agência que não está tendo qualificação nesses leads. Inclusive, Raul tá aqui, meu sócio, ele criou até um produto de tratar esses leads para os nossos clientes, porque tem clientes nossos que recebem 100, 200, 300 leads na semana e converte 8%. Aí Então, entra um feedback meu para todas as empresas de tráfego pago. Não venda só o seu produto para o cliente. Exatamente. Entenda qual é a situação A dele, se ele está necessidade dele, preparado para exatamente. receber. Porque às vezes o cara te contrata, paga um valor justo, Sim. você está fazendo um trabalho maravilhoso, o lead está chegando. Mas você não está Aí preparado. o cara bate no seu braço e fala, não estou convertendo. não, Né? tá chegando muita gente, mas... Ninguém compra. E quando na verdade o problema não está em você, o cliente está chegando, Tá. é nele. Que ele tem 100 clientes que chegam, naqueles 100 ali, tem 5 que vai comprar, só que ele deu atenção para os 100. E ele não se estruturou para fazer o filtro e pegar os melhores. Que é a parte da consultoria. A mesma atenção que ele deu para o cara que não quer comprar, ele vai dar atenção para o cara que quer comprar, porque ele não se preparou para aquilo. E eu percebi isso quando o meu lead começou a crescer e eu estava nessa situação. Eu não fui culpar a empresa que fazia o tráfego para mim. Eu falei, não, trava. Meu momento agora é estruturar a minha área comercial. Exatamente. Acabei demitindo um grande amigo meu, muito competente, um excelente funcionário, mas que a conexão de trabalho não estava batendo, porque eu tentava, você vai fazer A, X e Z. Ele fazia B, W e H. Falei, chegou um momento, é um amigo, dei oportunidade de trabalhar comigo, mas a conexão dele não estava batendo. Aí você tem que entender que às vezes o problema não está nele, está na empresa. Né? Ele queria entregar, mas não teve essa conexão. Aí vamos bater um papo. Velho, volta a fazer o que você fazia, que você se identificava mais. É melhor para você, é melhor para a empresa. E foi feito, tranquilo. Dei todas as oportunidades, saiu e agora eu estou travando para trazer mais 3 novos vendedores. Vou passar 3 meses treinando para depois começar o tráfego pago. Se eu investir hoje 2, 3 mil, eu quero chegar a 20 mil até meio do ano que vem. Porque se eu tiver esses 3 preparados, vai chegar cliente de tudo quanto é cliente. E eles vão converter. Gente, eu preciso entender o que é um asfalto frio e quem compra um asfalto frio. Porque eu não sei o que é isso, eu não sei quem compra. Que a pessoa vai comprar um asfalto frio? Eu posso comprar um asfalto frio? Pode, qualquer pessoa pode. Mas vou fazer o que com asfalto frio? Tapar buracos. Hoje, se a gente... pronto, eu vou descer aqui, na frente desse prédio, tem uma portaria aqui. Quem fez o serviço ali foi eu com asfalto frio. Estava cheio de buraco há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e a gente trouxe 100 sacos de asfalto num período de chuva, e a gente fez, porque não eram serviços de pequenas quantidades de asfalto, você não consegue comprar asfalto quente para fazer. Mas basicamente o que é o asfalto frio? É o mesmo asfalto que todos conhecem, que é o da rua, que é o CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente. Chama CBUQ. É o asfalto que sai da usina, dentro de um caminhão, acima de 165 graus de temperatura, vai para um local para fazer qualificação asfáltica, vai pavimentar uma rua, fechar um buraco, embasa, por exemplo, abre valas para passar a tubulação. Você tem que fechar as valas, tudo com asfalto quente. Se a cidade, pode botar aí que 3% das cidades no país tem uma usina de asfalto, 97% não tem. Como é que você faz esse serviço em uma cidade que não tem? Aí você tem que contratar uma empresa de fora, às vezes não tem na cidade, mas tem nas cidades próximas. Aí você compra o asfalto em outra cidade, o carro tem que vir correndo para cá fazer o serviço, porque se ele baixou de 110 graus, ele começa a endurecer. Endureceu, você perdeu o produto. Aí é que entra a jogada do asfalto frio. Na usinagem do asfalto a quente, a gente tem um aditivo químico Ecopav, que é um aditivo próprio, que a gente mistura nessa usinagem do asfalto quente, que quando ele esfria, ele não vai endurecer. E aí, no meu galpão, lá na Ecopav, a gente começa a ensacar esse material, colocar em sacos de 25 quilos. E aí vamos imaginar que no seu condomínio aqui tem um buraco.
esse buraco aqui dentro do condomínio só tem um buraco, tá? Aí você só tem 2 alternativas aqui para uma moto não quebrar, o pneu, furar o pneu, um carro não ter um acidente. Criança. Você só tem 2 formas: colocar barro, que quando chover vai ficar aquela coisa horrível, ou cimento, que vai ficar mais horrível ainda. Com asfalto frio, não. Você vai abrir um saco de asfalto, vai jogar naquele local, você não precisa de uma máquina especializada, um batedor, um pneu de carro vai passar por cima e vai fazer essa conexão. Então, quem tiver curiosidade, Ecopave, asfalto, pode entrar no Instagram, no TikTok, vocês vão ver mais de 100 vídeos lá de aplicação desse produto. E é Porque simples, resolve, né? todo mundo precisa de asfalto frio no Brasil inteiro. Agora, você sabe qual é o melhor em cima disso tudo? Que é um produto difícil de vender. Por que é melhor? Porque só quem gosta de vender e é vendedor raiz vai Vai prosperar nesse nicho de Você tem mercado. concorrentes aqui na Bahia? Aqui em Salvador? Tenho. Lembra que eu falei, começando, que eu tinha um tio que era meu sócio? Em 4 anos depois da sociedade, em uma conversa, a gente, depois de 2 anos, entrou um outro primo como sócio, então éramos 3, né? Eu era o mais novo de todos, era o que viajava, era o que corria atrás, cada um fazia a sua parte, mas como toda e qualquer sociedade, um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, o outro quer fazer outra. Então, como era família, eu falei, ó, eu quero fazer isso, você quer fazer isso não vai dar certo. Então, vamos respeitar a família, eu vou para um lado, vocês vão para o outro. A única coisa eu era o vendedor da empresa. Os 2 maiores clientes da empresa eram os que davam mais renda. Eu falei assim, ó, pode ficar tranquilo, esses 2 aqui eu não vou vender nunca um asfalto, porque tem mercado para todo mundo. Tinham poucos concorrentes e o mercado é gigante, dá para crescer, só que é difícil. Então eu saio, vou abrir uma outra empresa, vou ser concorrente de vocês, mas não é um concorrente de disputa. Se tiver um concorrente de vocês, pode me ligar que eu não vou vender para eles, eu não quero brigar com nada, tem mercado para a gente crescer. E foi Você assim. tinha confiança no seu trabalho, né? A gente estava, uma semana atrás, estava com os 2 na festa de família, conversando, tirando foto, feliz, porque dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo ser feliz, só que a melhor coisa que eu fiz foi sair da sociedade. E eu E vou aí, ter hoje que... você está sozinho. Sozinho. E eu vou ter que perguntar. Eu e Deus. Fechou também a empresa deles? Não. Não, Continua eu tinha que lá. perguntar, né, Thaís? Continua Porque lá. quando ele saiu, os O monstro negócios... de venda é ele, pô. E quando sai e fecha, eu falei, meu Mas Deus. assim, ó, hoje eu tenho a oportunidade de fazer tudo que eu quero da forma como eu quero. Eu posso errar sozinho, eu posso acertar E é sozinho. só você. Só. Eu e Deus. Então, assim, hoje, tudo que eu queria fazer na última sociedade, que eu era, acho que assim, eu era vencido, as pessoas me venciam. Eu não conseguia fazer, hoje eu faço. E deu certo. Tanto, uma delas é o tráfego pago. É uma Você coisa que ela tá no desde... TikTok, rapaz. Me conte isso aí. Você faz dancinha no TikTok. Não. O que você faz? Me conta. Eu comecei a estudar. Hum. Eu queria saber quem eram os meus concorrentes. E aí ia pro Google. E no Google eu anotei, eu descobri o nome de todas as empresas, do sul até o norte, todas as empresas que vendiam asfalto. Na verdade, as que tinham um site, que ainda tinha alguma coisa, que tinha várias que nem lá estão. Uhum. E aí, na minha busca, eu cheguei no TikTok. Não tinha ninguém. Opa, se não tem ninguém aqui, é aqui que eu tenho que estar. E aí comecei a gravar os vídeos para o Instagram e Facebook e comecei a gravar vídeos para o TikTok. Até que com 3 meses de TikTok, eu recebo um contato de um vereador de uma cidade que fica no Pará. E o cara falou, velho, tô te ligando porque vi seu vídeo no TikTok. Eu, pô. Opa. E as pessoas, não, é só adolescente que tá. Mentira, não Tem que tá. aproveitar O todas mundo todas as digital é ferramentas. para aqueles que acreditam que ali é o futuro. Foi uma venda de 12.500 quilos, 2,5 toneladas de asfalto, mandando para uma cidade que fica a 2.600 quilômetros de Salvador. E que deve ter empresas próximas. Sim, hoje eu Mas tenho um você- representante em Belém do Pará que chegou através do TikTok. Gente, vão pro TikTok. Não, tem que ir. Tem que começar. O mundo digital tira você, ó, acredita sim no marketing de todas as formas. Um pouquinho de marketing aqui, de todas as formas, invista. Até em rádio, programas de rádio, vai investir que vai ter um cliente que está lá. Só não esqueça que o futuro é no digital. mundo digital.
Se você faz os seus investimentos por ali, e aí lembrando, que é o que eu estou fazendo hoje, que me atrapalhou alguns meses atrás. Antes de fazer tudo isso, começa a focar na sua estrutura comercial, na sua empresa. Como é que está o comercial da empresa? Pensa no funcionário, pensa no teu comercial, treina essa equipe para depois você querer crescer. Eu estou sonhando aqui em abrir uma franquia, uma filial em Recife. Eu preciso, até o meio do ano que vem, estar em Recife e em Fortaleza. Mas para fazer isso, primeiro minha comercial aqui tem que estar Arruma em estruturado. casa, para depois. E aí, o que é que você vai fazer? Pós-venda, Vou fazer um tudo, MBA né? Não vou fazer mais isso. Estou buscando qual é o próximo curso que eu vou fazer em janeiro. Vou lá para Alphaville, em São Paulo, para ter uma estrutura comercial. Vai tomar curso. SDR agora E também. você tem que investir, não vai trocar de carro, não. Se você pode trocar de carro e ir para o curso, faça. Mas se você só tem dinheiro para uma coisa, vá para o curso. Porque depois você vai trocar 2, 3 carros. Porque Exatamente. estrutura aqui para fazer o Pivô. crescimento. E você falou de franquia. Eu lembro que eu vi que você deu uma entrevista no outro podcast que você fala exatamente que teve uma pessoa que tentou franquear, deu tudo errado e você pensa Foi ainda. dos 72 milhões. Foi dos 72 milhões. Que Foi ele aí que franqueou eu e deu vi. errado. Tinha muita gente ganhando dinheiro. Lembra que na nossa conversa aqui eu falei que é um produto extremamente difícil de Aham. vender? Então foi isso. O cara abriu franquia pro Brasil todo. E aí o cara, quando fala, vou vender asfalto frio, vou ficar milionário. Porque todo mundo precisa. É. Na minha cidade é cheio de buraco, na cidade do lado é cheio de buraco, o condomínio onde eu moro tá cheio de buraco, vou vender para todo mundo, vou ficar rico, milionário. Só que não é fácil. Então, apareceu um monte de gente querendo franquear e levou para o Brasil todo, os caras investiram muito, e eram franquias caras, porque ele tinha que montar uma micro usina para fazer asfalto, ele mesmo. Hoje não, eu compro asfalto em uma usina, só levo o meu aditivo para fazer lá. É isso que eu ia até perguntar se você tinha usina. Não tenho. Eu compro numa usina o asfalto quente, só levo o meu aditivo e lá eles fazem toda a estrutura. Eu compro. Já mistura na hora. Já mistura na hora, tem toda uma estrutura, você tem que ter uma usina especializada em fazer isso, senão dá erro. Se der erro, você Já vai é. perder o seu produto, porque se ele não tiver com qualidade, você já queima o nome da sua empresa. Isso. Então, assim, quando eu saí da sociedade, eu contratei um cara de São Paulo que veio para cá, passou uma semana comigo, me deu toda a estrutura de como montar um asfalto frio da melhor forma, trouxe um aditivo, a gente criou um aditivo novo, levei para a usina, estruturei, quando estava tudo pronto, foi aí que eu abri a empresa. Então, assim, esses caras que fizeram a franquia acharam que iam ficar ricos do dia para a noite. 90% quebrou. Não. Eu falo isso, para mim é ótimo. Não estou torcendo para que ninguém faça errado, não. É porque ninguém gosta de ter concorrentes. Mas quando você entende que o seu nicho de mercado... Vou dar um exemplo. Eu era de um galpão de 200 metros. Hoje eu estou num galpão de 800 metros. E se alguém olha o crescimento da Ecopar e fala, cara, isso é fácil vender. Tem quantos anos, Ecopar? Tem 4 anos. Então, assim... Quando você vê alguém que quadriplicou o tamanho da empresa, a estrutura está muito 2 anos. maior. Eu falo, rapaz, esse negócio é bom, vou querer ser concorrente. É que nem vender açaí, é que nem vender um sorvete, aquela paleta mexicana. Todo mundo via alguém abrir uma paleta mexicana, Febre, né? o povo quis abrir em tudo quanto é canto, porque pô, se esse ganha dinheiro, eu vou vender a mesma coisa e vou ganhar. Vou botar do lado dele o mesmo produto e vou vender. Açaí, tinha açaí de tudo quanto é canto. Parou, eu acho que deu uma diminuída agora. Mas o normal é assim, ver o que o outro fez, eu vou ganhar dinheiro o que o outro fez. Porque é fácil. No asfalto frio, lá atrás, teve disso. Muita gente quis ter franquia. Até hoje, eu olho para um lado, aparece um concorrente, daqui a pouco eu, cadê? Some. Agora, quando você diz que é um produto que todo mundo precisa, todo mundo pode comprar, só um ponto, por que é difícil vender um asfalto frio? Primeiro, porque não tem, por exemplo... É caro? Não. Um saco de asfalto custa R$39. Nossa. É. Imagine você resolver com 2 sacos, um buraco grande no seu condomínio, um pneu não custa isso, que você pode passar e furar. E um acidente? Uhum. O problema é, como tem poucos concorrentes e poucas pessoas conhecem o produto,
Quem entra para vender não tem meio que o pensamento que é o que a gente está conversando, de investir no mundo digital, ter um site, Instagram, Facebook, trabalhar com tráfego pago, porque até que a pessoa saiba que existe um produto que não é na sua cidade, mas que resolve o problema dela. E aí, eu vou comprar com quem? Hoje não. Se ela ligar para mim, eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa que chama-se Sada. Sada é uma das maiores empresas de logística de carro do país. Eles pegam essas cegonhas que levam 10, 12 carros nas fábricas e levam para outras cidades os carros. A empresa que fica em Goiânia. Goiânia, eu tenho vários concorrentes em São Paulo, eu tenho vários concorrentes no sul do país. O cara saiu de Goiânia para me comprar 2 toneladas, para comprar comigo 2,5 toneladas. Mas ele pagou mais caro comigo, que ele não esteja escutando, por conta do frete. Meu produto é competitivo, mas meu frete torna meu produto 40%, 50% mais caro. Só que o cara estava perto dele lá e deve ter uns 4, 5 concorrentes, porque não trabalha da forma como quer trabalhar. E o que acontece muito esse é um outro ponto, donos de usina de asfalto. Eu já vi vários que fazem asfalto quente, vê que existe asfalto frio no mercado e quer começar a vender também. Só que ou você se dedica em vender asfalto frio ou quente. Não vai dar certo. Porque, assim, hoje eu foquei nisso aqui, eu não vou sair desse aqui tão cedo. Se eu tenho um mercado enorme para trabalhar, só na Bahia são 417 municípios, ele deve ter 72 em Sergipe, mais 65, 85 em Alagoas, 217 em Pernambuco. Vai subindo aí. Não precisa nem se preocupar com concorrente. Quantas cidades tem para você vender asfalto frio? Mas aí é questão de trabalhar, ir atrás, ligar, fazer contato, sabe? As pessoas têm meio que preguiça. Nesse mercado aí, asfalto quente vende toda hora. Você acaba aqui no meio, aqui você começa só a dar atenção no que você vende muito. E aquilo que vende pouco, agora você fidelizou um cliente, ele vai ficar ali sempre com você. Porque o seu produto uma é bom. coisa é certa, eu já vou ter o segundo episódio do Papo de Mercado com o Fabiano, porque eu tenho tanta pergunta da área de venda, eu ia tomar uma aula hoje aqui da aula de venda. Mas, Fabiano, eu vi, falando já nessa parte digital, eu vi que você participou de um evento em Praia do Forte, com um monte de fera, tem até Marcelo Antonioli, ele vai estar com a gente no próximo episódio, porque a gente está nessa linha aí, a gente quer essas feras. Me conta o que foi aquilo. Aquilo ali foi uma das coisas mais incríveis assim que tem acontecido aqui em Salvador. Eu já liguei para alguns amigos meus que são empreendedores e falei, cara, aqui com essa turma é o que a Bahia está precisando. Porque a gente sai de Salvador e vai aprender fora coisas que aqui a gente poderia se unir para aprender. Eu tenho muitos grupos de network que são muito bacanas, você conhece pessoas novas, faz conexão. Mas esses grupos de WhatsApp ou então de Instagram de empreendedores, infelizmente, mas falo de boca cheia, infelizmente, 90% das pessoas que entram ali é para, como eu falei lá no início da conversa, trazer coisas para ele, mas não quer entregar nada para as pessoas. No mundo do empreendedor, se você quer receber algo de alguém, ofereça. Exatamente. E aí, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e dentro do hospital eu pego o celular, né? Até a gente conta sobre isso depois. Eu estava na UTI e na UTI é proibido levar celular. Eu escondi. Eu escondi o celular e estava lá olhando. E aí eu vi que os caras iam fazer. Eu já tinha participado de um podcast com eles, falar sobre empreendedorismo, que eles criaram o ecossistema Master Business aqui em Salvador. E aí, quando eu voltei, saí do hospital e a gente já fez um call, tocou uma ideia, e aí eu falei, eu tô dentro. Ele nem terminou, eu falei, eu tô dentro. Eu quero participar disso. Porque era um evento que ia conectar pessoas do mundo digital e pessoas que não eram do mundo digital. Eles queriam conectar essas pessoas. Juntar, exatamente. A ideia tem que ser essa. Eu tenho 44, como eu falei, do grupo eu era o mais velho. E eu vi uma turma muito mais nova, porra, não é porque eles conhecem e dominam o mundo digital que eles não vão ter, eu não vou ter coisas que eles vão me ouvir. Demais. O empreendedor passou por várias coisas na vida. Então, escuta o que alguém na sua frente fez, fala o que você também está fazendo e vão conectar
para chegar em algo que vocês vão aprender um com o outro. Exato. E foi um final de semana maravilhoso. Em uma conversa, em um insight ali, um comentário. Porra, isso na minha empresa vai dar certo. E eu já estou conectando. Tudo que eu passei foram 2 dias lá, o dia inteiro, se conectando com essas pessoas. E tudo bem nova, tá? De 22 anos de idade a 30 e poucos anos de idade. E a gente trocando ali, eu já saí de lá. Na segunda-feira eu já estava na empresa Com gás colocando novo, em né? prática aquilo. E aí eu parei para pensar. É legal ser empreendedor, é difícil. A gente está no mercado financeiro um pouco complicado, né, em 2023, Momento principalmente eu que trabalho com licitações em prefeituras, né, tanto que eu trabalho com licitação desde 2016 e todo mundo tinha medo de vender para a prefeitura porque achava que prefeituras não pagavam. E eu sempre disse, mentira. Prefeitura paga normalmente sempre, quando atrasa é 3, 4 dias por um probleminha deles lá, mas sempre paga, nunca tive problema. 2023 eu nunca tive atrasos, eu tive o ano todo de atraso, né? Então, assim, dentro da conexão que a gente recebe nesses cursos, a gente tem, ou a gente sai de lá aprendendo coisas novas, e na segunda-feira eu já estava conectando tudo que eu aprendi lá, eu falei assim, é aqui que eu quero, tô no lugar certo, com as pessoas certas, vamos trocar experiência, e vai ter evento em 2024 o ano inteiro. Então, se vocês quiserem participar com essa turma, eu vou conectar vocês com eles, porque assim, a gente tem que colar em pessoas que a gente sabe que vai aprender, agora entrando sabendo o quê? Ensine também. Claro, mas essa é a Ser uma ideia. troca, né? Tudo uma Tem troca. que ser uma troca. A gente não vai encontrar nada por interesse, porque as pessoas vão perceber que você está com o interesse só em oferecer, Só em vender. ou puxar algo de lá e não quer entregar. É. Porque é conexão, é aprender o que o outro faz. O que é que você faz na sua empresa? Vamos lá. A gente teve uma mesa assim, que a gente sentou durante 5 horas, em que cada um falava o que fez dentro da sua empresa, e aí essa parte foi fantástica. Quais são as suas dificuldades na sua empresa? E aí um falava a dificuldade que ele tinha na empresa dele, E como resolver. cada um dava uma sugestão para ele Olha resolver. que bacana. Rapaz, eu aprendi tanta coisa, eu saí lá, minha mente saiu assim, ó, E é o explodindo. que precisa acontecer. Porque, o que nem você falou, tem os jovens, mas tem os experientes. E junta isso e viram uma coisa bacana. Tem muita gente mais velha que dá para trocar essas Isso. ideias. Tem muita gente. Então, assim, se isso nasce aqui em Salvador e as pessoas estão com interesse em que a conexão aumente, eu não tenho dúvida que vai todo mundo crescer junto aqui. Exatamente. Cresce a cidade. Crescendo a cidade, chega investimento dentro da cidade e aí todo mundo ganha. Você vai vender mais o teu produto para outras cidades que também vão se beneficiar dos interiores, porque a capital acaba distribuindo, né, para os interiores e assim vai. Mas infelizmente hoje tem pessoas que têm a cabeça mais fechada para isso. E era bom que tivesse essa mentalidade de porque eu tenho 50, eu não vou me juntar com quem tem 25, porque o de 25 não conhece nada. Rapaz, às vezes a molecada de hoje em dia tá vindo numa velocidade, né? Eu participei de um evento semana passada, Líder de Líderes. Eu vi. Tinha uns, eu não vou gravar nomes, que gravar nome é o meu problema maior, mas tinha um senhor de 60 anos de idade. Eu ficava olhando ele falando as experiências dele de vida, cara, eu queria passar uma manhã inteira aprendendo, porque essa turma antiga tem muito mais a oferecer do que você imagina. Exatamente. Então, é o que a pessoa construiu durante a vida dela. Então, não é só a pessoa nova você vai aprender, o do meio você vai aprender, o mais velho você vai aprender. Juntar tudo isso aí. E o importante é isso, é você juntar, porque o mais velho, você vai ver tudo que ele aprendeu, você tem a história. Aí o mais novo, às vezes, ele chega, eu vejo que eu trabalho com muita gente nova, eles chegam com a facilidade que a gente está tanto no problema que a gente não pensou. E você para e diz, e não é que dessa forma é mais fácil? Aí se você juntar essa experiência com essa facilidade, às vezes, alguém de fora que vai dizer, olha, aqui não tem, às vezes não tem nem tanta noção por que você não faz isso? Aí você para e diz, Mas não é que é isso que vai fazer a diferença. Exatamente. Perfeito. E eles ensinam muito a gente diariamente. Mas é uma troca. É uma troca. O mais velho também, com a mudança veio, eu acho que a pandemia teve uma chavezinha no meio da pandemia que mudou muito a mentalidade das pessoas, é que o mais velho também tem que ter esse entendimento de que essa turma nova gera muito conhecimento para eles. Eu vejo, e vejo isso diariamente, inclusive
para mim é bom isso, porque no meu nicho de mercado as pessoas não fazem isso, que é, a pessoa está mais velha e acha, não, minha empresa já cresceu, eu já Não tenho tantos precisa. funcionários, eu não preciso disso. Cara, É. precisa. Ou você coloca a sua perna no mundo digital, ou você vai ser engolido e vai E sumir. eu escuto muito. Minha empresa tem 40 anos, nunca E- fiz nada na internet e ganho muito dinheiro, não preciso. É, Precisa. fica mais 5 anos nesse pensamento, você vai Cê- ver o que, é. é que vai acontecer. Entendeu? Eu digo a você que o cara, o que a gente estava conversando mais cedo, o cara passa um final de semana conversando com outras pessoas, o cara aprende mais do que um MBA que passou 2 anos estudando ali. E aí você, porra, são coisas que você aprende com outras pessoas que isso não tem preço. E você falou numa. Isso é bacana tocar, porque você falou num podcast sobre o ensino até na escola das crianças. Sim. Quem aprende ciências, física, tudo. E hoje a gente não usa nada disso. tem. E se tivesse Não tem. um tema de empreendedorismo, por exemplo, Não tem. planejamento financeiro. As pessoas financeiro. iam ver outra coisa. Não tem. Não tem. E eu digo assim, Teria minha filha vai fazer 8 anos agora. Infelizmente, tem que partir dos pais a, desde nova, ter um olhar para o empreendedorismo, para o mundo financeiro. A criança de nova já tem que saber fazer as coisas. Exato. Então, parte do, hoje, Valorizar infelizmente, o dinheiro, parte dar dos... valor ao dinheiro. Fabiano, eu vou precisar de outro podcast com você. Porque a gente vai começar uma jornada bacana de podcast que a gente vai ter temas. A gente vai falar sobre planejamento financeiro. O Marcelo Antonioli, ele vem com um tema pra gente, para crescer nas redes sociais, o que é que ele vai dar de dica. Então, a gente vai ter um de vendas com você. Sinta-se extremamente convidado, porque eu tenho muita pergunta para fazer. Agora a gente vai chegando lá para o final e não tem como eu falar de tudo isso que a gente falou sobre você e não falar da sua vida pessoal. Sim, sim. Porque olhar a sua história é algo assim, você vê uma inteligência emocional e um controle emocional absurdo, você vê uma vontade de viver. Eu vejo Deus em tudo ali nas suas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu vejo assim, mudou a minha vida quando eu vi a sua história. Porque eu parei de reclamar. A gente reclama simples. Eu tenho 3 filhos, sou casada, tá? Mas aí, às vezes, a criança briga, o trabalho dá errado, e você vive reclamando de detalhes. E aí, quando você se depara com uma gravação sua numa viagem, falando do jeito que você tratou e contou, eu vi aquele vídeo, ficou na minha Eu cabeça. também. Gente, eu acho que as pessoas elas precisam ter essa noção. A gente está começando 2024. É tipo assim, Perfeito. sabe, todas aquelas promessas que você fez ali no Réveillon, que você vai colocar em prática, eu queria que as pessoas escutassem um pouco sobre você e que elas pudessem entender, olha, não vai ficar só no papel. A minha vida muda a partir de agora. Porque tem um cara que tem um problema e que aquele problema ele conseguiu mudar de vida. E eu preciso que a gente passe isso para as pessoas. Eu saí da sociedade, abri uma empresa, já começou um grande problema aqui. Eu abri dia 19 de março de 2020, era a minha empresa. Era a primeira empresa em que eu era dono sozinho. E aí investi, um galpão pronto, funcionários contratados, 19 de março. No dia 24 de março, a Semineto coloca o jornal, já bota a informação. Fechou a cidade. Com 5 dias de empresa aberta. E aquele desespero da pandemia, é proibido trabalhar, fecha as empresas. Entrei em desespero, 3 dias ali desesperado, falei assim, calma aí. Se fechou todo mundo, eu vou começar a estudar e investir. Fechei a porta da empresa, mas internamente a gente começou ali a estruturar e ela começou a vender. Comecei a manter contatos, prefeituras, descobri, entrava na internet, busquei todas as prefeituras da Bahia, comecei pela Bahia, consegui a internet te dar essas informações, comecei a pegar contato de secretário, de vereadores, de prefeito, eu mesmo ligava. E aí começava a apresentar para eles o asfalto Ecopave, resolvia tapar buraco na cidade e tal. Muita gente me atendia e com tudo fechado eu comecei a desenvolver, fazer vendas. Só que 1 ano depois, a empresa estava bem, tinha acabado de começar, os medos começaram a sumir, eu descobri, através de um exame, que eu tinha um tumor na cabeça. E aí eu falei, caramba, vamos lá. Só que o médico, Dr. Carlos Bastos, né, ele é referência em Salvador em neurocirurgia. Ele falou, Fabiano, a gente vai precisar retirar o tumor de sua cabeça, é um tumor do tamanho de um limão, mas tem uma probabilidade de que ele seja benigno.
né? E uma menor probabilidade de ser maligno. Só que aí eu fiz a cirurgia, foram 40 pontos aqui na cabeça, retirei o tumor, só que, por infelicidade, foi um glioblastoma multiforme grau 4. É o câncer cerebral mais agressivo que existe. Ele só pediu uma coisa, não vai para o Google. Qualquer dúvida que você tiver, me liga e me pergunta. Me apresentou uma oncologista, a doutora Geila. Qualquer dúvida que você tiver, também fala com ela. Aí, nessa brincadeira, falei, tá, ele falou que não era para eu ir no Google. E foi. Mas no YouTube, Ele não falou. eu posso ouvir outro médico. Eu não estou buscando alguma coisa no Google que alguém colocou lá. Eu quero ouvir um médico. Aí foi que eu descobri que eu só tinha 1 ano e meio de vida. Jesus. Caramba. Todos os médicos, eu devo ter visto uns 10 médicos no YouTube, todos eles falavam que a expectativa de vida de quem tinha esse tipo de câncer só tinha 1 ano e meio de vida. E aí, numa leitura ou outra, num vídeo ou outro no YouTube, um deles fala que só chega a 3 anos, 10%, 90%. Aí eu falei, peraí, se 10% chega, eu não sou 90%. E aí foi nisso aí que eu falei, velho, Você apegou nisso. total. O que é que eu preciso fazer? Então, você tem 2 lados. Você tem os 50%, que é a responsabilidade de Deus em te ajudar, né? Que você tem que ser fiel a Deus e estar próximo a Ele sempre. E tem o outro 50% que é você. Então, o que é que eu tinha que fazer? Mudar minha alimentação. Eu fumava, parar de fumar, eu bebia, parei de beber, eu comia carne vermelha, parei de comer carne vermelha. Eu fui descobrindo coisas que, de alguma forma, poderiam me ajudar, né? Academia, malhava, mas eu não malhava todos os dias, assim, não. Eu passei a malhar 4 dias por semana, nos outros 3 eu corria, eu andava. Comecei a mudar a minha vida, mas de uma forma completa. Era uma batalha, né? Então, assim, eu fiz a cirurgia no dia 14 de abril de 2021. No dia 20 de abril de 2021, eu já estava na empresa trabalhando. 6 dias depois? 6 dias depois. Eu passei 4 dias no hospital. No 5º dia eu fui para casa. No 6º eu fui depois do almoço para o trabalho, que eu queria estruturar alguma coisa lá para eu poder passar mais uns 4 dias em casa. Mentira, com 2 dias eu já estava de volta. E o médico brabo, né? Não, porque ele viu que, tipo assim, uma cirurgia cerebral, ela, quando bem feita, a recuperação é muito rápida, né? Lógico, eu estava fazendo quimioterapia, radioterapia. É um combo da vida que é ter um câncer e ter depressão. Geralmente acontece muito isso. E no meu caso, acho que fortaleceu mais a minha mente. Eu já estava com um crescimento de empresa, que era nova, e realizando um sonho da minha vida. Falei, velho, não vou me entregar isso. Eu vou trabalhar para ser o cara que vai ser o 0,0001, que vai viver até os 80 anos. Eu não me entreguei, mas não me entreguei literalmente. E aí fui fazer uma tatuagem no braço, que era um Deus segurando meu cérebro, agradecendo a ele. E em uma postagem, né, que Boca Tatu, que é um dos maiores tatuadores aqui da Bahia, postou, viralizou esse vídeo, contando um pouco da história, por que eu estava fazendo a tatuagem. E aí esse vídeo começou a incentivar outras pessoas. Porque assim, ó, se o cara tem 40 e poucos anos de idade, tá com um câncer incurável, eu vou ter câncer a vida inteira, e acabou de fazer uma cirurgia e tá trabalhando, ele vai se entregar? Eu não tinha outra alternativa. Ou eu vou fortalecer o meu coração, a minha mente. Lógico, eu nunca fui tão próximo a Deus, eu acho que isso tem me ajudado muito. Eu falo nele, eu me arrepio todo, é incrível. Não, mas é isso aí. Porque eu nunca orei tanto como eu oro hoje em dia, eu nunca tive tão próximo a Deus como eu oro. Minha saúde mudou, e é o que eu volto a falar, e você ouviu no outro podcast eu falando que o câncer só trouxe coisas boas na minha vida, né? E por ser um câncer incurável, aí a gente volta para a parte 2 do problema, é que há 60 dias atrás, eu faço ressonância magnética de 3 em 3 meses. Eu vou acompanhando o câncer, vai ser assim a vida inteira. Eu tive uma recidiva. Recidiva é o retorno do tumor, que pode ser o seu câncer que voltou, ou pode ser um meningioma, que geralmente é um tumor que é causado, na maioria das vezes, pela radioterapia quando você faz no cérebro.
E era em outro local. Então, a probabilidade é que seria um meningioma, que é um outro tumor, só que benigno. Então, era menor, pequeno, você tinha que retirar, seria uma vida normal. Há um mês atrás eu fiz a cirurgia, não parece, né? Porque eu até mostrei a foto para Foi, não vocês. parece. Foram 20 pontos na cabeça, retirei outro tumor e na semana retrasada eu descobri que foi uma recidiva. Outro câncer que retornou. Essa semana eu começo fazendo quimioterapia, radioterapia, mas se a gente não tocasse no assunto, você não ia perceber. Não. Porque eu dediquei a minha vida para não me entregar aos problemas. Então, os vídeos, quando eu postei falando sobre o câncer, e as pessoas assistem, que foi o seu caso, é que as pessoas não têm problema. E ela tem que ouvir essas coisas muitas vezes na vida, que a gente se apega a problemas insignificantes na nossa vida. E a gente se entrega a nada. E quando a gente olha do nosso lado tem alguém com um problema 50, 30, 100 vezes maior que o nosso, e ela vai tentar encontrar uma forma mais simples da vida de enfrentar os seus... É mais fácil. Então, depressão, esqueça. Ah, você tem um câncer incurável. Esqueça, não vou morrer. Vocês vão me ver aqui no podcast daqui a 30 anos. Entendeu? Agora, se Deus achar que o meu momento é de chegar, semana passada teve um influencer que caiu de bicicleta, bateu a cabeça e morreu, o Tássio. Tinha 700 mil seguidores, estava no auge da vida dele, trabalhando pela internet, ganhando dinheiro cantor de dele. 30 anos agora, gospel, tu viu? No palco. Cantando, falando sobre louvando Deus. e... Então, se Deus achar que amanhã é o meu momento, não vai ser o glioblastoma, vai ser um meteoro que caiu do céu e bateu em mim, eu vou morrer. Exatamente. Mas eu não vou me entregar, entendeu? Então, trabalhar, ser empreendedor, estudar o mundo digital, falar sobre esse tema, se servir de exemplo para outras pessoas de que ela não tem problemas. Se você se juntar a Deus na sua batalha, você vai vencer. Gente, a sua história é É fantástica. A demais. forma como você fala E sobre inspira isso muitas pessoas. é realmente para mostrar que o caminho está todo aí. A gente precisa ir, a gente precisa buscar ter Deus e fazer a coisa certa e viver melhor, né? É um negócio. Bom, eu estou chegando no fim, eu preciso saber qual é a sua ideia para o futuro, como você vê a Ecopav daqui a alguns anos. Onde você vai chegar? Rapaz? Janeiro eu começo com mais funcionários para estruturar a parte comercial. Então, é um aprendizado. Fabiano, deixa de ser o vendedor número 1 da sua empresa. São coisas que a gente, como empreendedor, vai aprendendo. Eu não tive ninguém para me dar a mão e te ensinar. Ó, faz isso que vai dar certo. Não. Eu fui aprendendo sozinho. Não tive ninguém na frente para dar, então, mas isso não quer dizer que você não vá correr atrás e aprender. Sim. Então, esses 4 anos, a empresa cresceu porque eu era o vendedor número 1. Só que agora ela não vai crescer mais. E eu continuar sendo o vendedor número 1. E aí entra na sua cabeça. Vai trabalhar a parte comercial. E você ensina. Agora eu vou estruturar como trazer essa turma para cá, porque ensinar eu já sei. E aí, a partir de uns 3 ou 4 meses, eu acho que abril ou maio, no máximo, aí é que o sangue no olho vai começar a ferver, que é tráfego pago. Trabalhar o mundo digital. Né? Se eu pegar hoje, meu site, eu trabalho orgânico. Eu tenho mais de 110 palavras que onde você pesquisar, Vai sair. pelo menos umas 50 vai estar na primeira página. É orgânico. Ótimo. Né? Eu trabalho com tráfego pago no Google, para que nas pesquisas jogue minha página para estar em primeiro lugar. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, como a gente conheceu, eu sou o único que estou no TikTok. Eu sou o único que faz vídeos dando o rosto do dono da empresa, Isso falando é sobre o seu né? trabalho. Que eles não assistam esse podcast. Eles estão perdendo dinheiro. Eu quero que eles façam isso. Sabe por quê? Se eles divulgam e mais pessoas conhecem do asfalto frio, mais eu vendo. Exatamente. Então, se eu tiver concorrentes aqui, pode entrar, não tenham medo de nada. Quer fazer a mesma coisa? Faz. Vai ser bom para mim. Quanto mais gente, meu concorrente, que é meu tio, meu primo, que vendem bem, graças a Deus, se eles começarem a fazer mais, é bom para ele, é bom para mim, é bom para tudo. Então, 2024, mesmo entrando o ano fazendo quimioterapia, radioterapia, eu botei na minha cabeça, vai ser o melhor ano de minha vida. Porque eu já estou no ecossistema business com a turma do mundo digital. Eu já vou fazer cursos do mundo comercial, estruturando minha empresa. Eu vou começar a estudar sobre tudo que for relacionado a crescimento.
Então tem que partir de você. Então, se meu final de semana, sábado, vou assistir um filme. Massa, eu chamo minha mulher, chamo minha filha, vamos assistir um filme. Acabou o filme, eu não vou assistir o segundo, não. Já vou fazer outra coisa. Porque durante a segunda, aquilo que eu aprendi no final de semana já vai gerar aplicar mais renda, entendeu? Então, basicamente é isso. Ricardo, a gente vai chegar naquela hora que a gente não gosta, mas o convite já foi feito, gente, então tá tudo certo. A gente vai ter um próximo. Ele vai dar palestras ainda. Toda vez que a gente vai terminar o podcast, a gente pede para que a pessoa traga pra gente, se ela puder, uma citação, uma frase, um livro, algo que você usa para sua vida de inspiração, que serve para você, para sua vida de maneira geral e que você pode compartilhar com a gente. Algo... Uma frase, um livro, qualquer coisa que sirva para você e que a gente possa pegar aí o gancho. Ó, minha memória vai travar agora por um dos motivos da cirurgia, né? É o que me trava às vezes. Às vezes eu penso, mas não consigo falar. Mas assim, o que é que eu poderia falar em relação a isso? Eu acho que a primeira coisa, assim, ó, eu não vou usar uma frase, mas assim, quando eu chamo alguns amigos mais próximos para conversar, eu vou dar exemplo de 2 amigos que eu tenho hoje aqui que são personal trainers. Então, assim, quando a gente é personal, vai chegando a uma idade mais velha. Vocês, quando chegam na academia, você não vê um personal de 50, 55, 60 anos, tá? Mas uma coisa que não sai da minha cabeça, eu acordo e durmo pensando nisso, é realmente o mundo digital. Infelizmente, e ainda mais se tratando de Bahia, de Salvador, as pessoas, isso aqui é uma coisa ainda que não tem 1% do que se pode utilizar. Sim. Né? Então, assim, quer mudar a sua vida, quer ter chave, a conexão de uma chave, de uma vida melhor, começa a estudar, começa a usar os seus dias de férias, de folga. Eu sei que é legal sair, viajar, curtir praia, você não vai deixar de ter sua vida. Mas se dedica a estudar no mundo digital para os próximos anos. Você pode até fazer um dia aqui um podcast e a pessoa vai pedir para você estudar sobre Bitcoin, sobre o mundo financeiro. Isso tudo é legal, mas você só vai chegar nesse mundo se o seu trabalho te deixar oportunidades a chegar nisso. Então, independente se você vende pastel, se você vende roupa, se você vende carro, se você vende qualquer coisa, o mundo digital é o que vai mudar a sua vida. Então, desconecta qualquer pensamento que você tem de que eu sou bom nisso. Seja bom no que você faz, mas se conecta com o mundo digital. Que isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Eu falo isso porque eu fui vendedor a vida inteira. E se eu fosse apenas acreditar que por ser bom vendedor eu vou ter uma vida próspera a vida inteira e não começasse a enxergar que esse mundo é o que vai ser daqui para frente, eu não chegaria nem na metade de onde eu estou hoje. E eu ainda não estou nem num terço do que eu quero chegar. Mas para eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que entender onde é que eu tenho que passar. E o mundo digital está nisso. Eu durmo, acordo pensando nisso. Porque ou a gente faz isso, ou a gente vai ser engolido por uma turma muito mais nova que já está aprendendo da escola para cá. Exatamente. Então, basicamente é isso. Pois agora eu vou aprender tudo de tráfego pago, porque vocês não vão mais me enrolar, porque a minha vida é tráfego pago e todo mundo me enrola. Pois agora se prepare. Eu digo a você que um final de semana no YouTube, sem gastar um centavo, ouvindo algumas aulas, pega alguém que te dê dicas, você vai passar um final de semana, você faz isso. Eu digo isso porque em 2021, quando eu comecei no mundo digital sozinho, foi o YouTube que fez. Meu primeiro vídeo que eu criei, que eu joguei, fiz tudo sozinho, deu 1,5 milhão de visualizações. Agora eu ganhei hater de todas as formas. Porque na internet tem muito hater, né? Eu jogava asfalto frio e aí 99% comentava. Mas quem tem que fazer isso é a prefeitura. Eu sou obrigado a tapar buraco. Era só hater. Mas o engajamento cresceu. Eu falei, opa, peraí, tem coisa boa. Não vou começar a criticar quem tá me criticando. O importante é falar. Eu comecei a mudar os vídeos. Se a sua cidade tem tapa-buraco, marque agora o prefeito, o secretário e os vereadores. Todo mundo começou a parar. Sumiu o hater. Sumiu o hater. Era só, marcava todo mundo, prefeito, vereador, secretário, e mandava para eles. Então, trabalha que as coisas acontecem. Perfeito. Isso Vendo, tudo, muito sempre. obrigado. Meu Deus, foi maravilhoso. Amei. Demais. Eu não tenho nem o que falar.
aprender e estudar. Ainda bem que ele não falou de livro, porque todo episódio eu compro um livro, mas não leio. Porque o povo fala de livro, ele quer Eu comprar. vou lá e compro, mas não dá tempo de ler. Agora é YouTube, a gente vai aprender Ah, tudo. YouTube eu adoro. Não, então ler, eu sou ler é muito suspeito. bom. Hoje eu não consigo ler com facilidade por conta da cirurgia. Eu vou de audiobook. Que ler para mim eu não tenho. Eu tô com um TDAHzinho aqui que eu não consigo me concentrar em leitura. Mas aí eu vou pro audiobook e me atende tudo. Isso é importante. E o Google é uma faculdade. Ah, Lógico, quando você sabe buscar as Você coisas sabe usar. corretas. Exatamente. Você sabe usar. Busca as informações corretas, aquilo ali, você vai aprender de tudo. O sushi eu aprendi a fazer. Eu sou o sushi man. Eu vou pegar o endereço, que ele falou que chamou 14 pessoas 14 pra comer o pessoas. sushi. Vamos descobrir se é Vamos verdade. descobrir se é Vamos descobrir se ele aprendeu. Que é a melhor coisa que você fazer? Vai lá no meu Instagram, Fafi Reis, você vai ver lá, eu há 2 anos atrás, hoje não, que não tenho mais tempo, eu fazendo pra minha turma toda. Ai, que massa, é isso mesmo. Cara, muito bom assim, o papo e queria agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. Já fizemos o segundo Já convite. fiz o segundo ao vivo para não ter jeito dele Não dizer vai que ter não jeito, vai ter que vir. E espero assim que tenha servido para inspirar pessoas do outro lado, principalmente com essa questão de não desistir mesmo, de esquecer os problemas e focar, que nem você falou. Eu deixei esse problema de lado, foquei no negócio, na minha empresa, e aí o problema, quem estiver vendo do outro lado vai falar, eu não tenho problema. Então, assim, inspirar as pessoas é o nosso lema, né, Thaís? E também queria agradecer os nossos patrocinadores novamente, a Vila Celebrar, que sempre está nos apoiando aqui, a BM Fone, que vende aparelhos celulares, acessórios aí da maior qualidade, a escala do Shopping Paralela, a BioLife lá do CEO, a Pacto Digital, a Patrimonial do meu amigo Murilo, e te agradecer de novo, porque foi inspirador demais. Minha garganta tá meio... Peço desculpas aí pela voz. Mas... E também falar, gente, até para quem tá nos vendo aqui, nós lançamos um portal papodemercado.com.br. É um portal que vai falar só sobre negócios, empreendedorismo, investimentos, que não tinha aqui. Tem meios de comunicação, mas que falam de tudo. Notícia, tragédia, nós queremos falar de negócios. Então, o nosso portal tá lançado. Quem quiser acompanhar, só nos seguir, né? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E eu parabenizo vocês pela oportunidade de chamar pessoas para falar de negócio, né? E se as pessoas aqui no nosso mercado, na nossa cidade, derem credibilidade a assistir esse tipo de coisa, esse tipo de evento, eles vão aprender coisas que no dia a dia é melhor do que estar no Instagram e estar vendo vida de influência, fofoca. Comece a estudar. Então, é assim que a gente muda a vida, né? Exatamente. Encontrando conexão com pessoas novas. Inspirando cada E vez vocês mais. estão no lugar certo, fazendo as coisas certas. Parabéns. Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não tinha ninguém melhor para começar 2024 com a gente aqui. A história de Fabiano, o que a gente aprendeu, a gente precisa ainda de muito mais, gente, porque a gente tem muito mais para aprender sobre vendas. Eu sou apaixonada pelo universo de vendas, a área comercial é fantástica, a história de vida dele. Então, vamos começar um 2024 completamente diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curte, comente, siga a gente aqui no Instagram, no YouTube. Vamos divulgar, vamos falar de negócios, vamos divulgar essa mensagem, vamos divulgar sobre a importância do mundo digital que a gente aprendeu hoje aqui. Bom, e eu quero aproveitar e fazer um convite muito especial para o próximo episódio, dia 16 de janeiro, com Marcelo Antonioli. Vai ser uma aula também, vai ser maravilhoso, não percam. A gente vai tratar mais sobre o mundo digital. 16 de janeiro, às 19h30, ao vivo, com Marcelo Antonioli. Aguardamos vocês. Ao vivo.